Olá, esse é o Jungiando, o podcast do Instituto de Psicologia Jungiana Rio Preto, trazendo reflexões sobre o cotidiano a partir de diálogos e informações. Eu sou a Daniele Fumagalli. Eu sou a Maiara Suguaia. E eu sou Patrícia Lopes. Somos psicólogas junguianas e neste podcast vamos falar sobre psicologia, literatura, sobre a vida e o que mais acharmos que devemos falar. Bom, esse é o nosso 16º episódio do podcast Jungiano. E hoje a gente vai aprofundar a discussão sobre os símbolos, que a gente começou a falar um pouquinho no episódio anterior, relacionando com os arquétipos. Um conceito que apareceu bastante nos últimos dois episódios, então a gente vai tentar aprofundar para ficar mais fácil de vocês entenderem, garantir que vocês entenderam tudo sobre símbolos. Para a nossa discussão, a gente está usando de referência o livro O Homem e seus Símbolos, do Jung, e A Dinâmica dos Símbolos, da Verena Casti. Então vamos lá pensar um pouquinho sobre algumas situações. Não parece que antigamente não tinha tanto caso de síndrome do pânico, ansiedade, depressão? Sim, demais. Do que a gente vê hoje, né? Parece que essas doenças não eram tão presentes. Verdade. E será que é isso mesmo? Será que não tinha? Ou será que é porque elas não eram identificadas, né? Diagnosticadas e por isso parece que não tinha? É bem provável que muitos casos não tenham sido mesmo diagnosticados, por exemplo, antes do século passado, porque o sistema de diagnóstico era bem diferente do que a gente tem hoje, né? Muitas doenças psíquicas só foram reconhecidas no final do século XVIII. Mas ainda assim, a gente precisa pensar, será que elas eram tão comuns como hoje, essas doenças todas que a gente vê? A gente pode pensar que o mundo hoje, como está, não causa problemas, né? Mas, na verdade, a gente vê que a nossa maneira de viver hoje em dia, né, o uso da tecnologia, a pandemia, tudo que a gente vive, é um fator que pode causar doenças, né? Então, por que será que parece que o nosso mundo atual causa mais doenças psíquicas do que o mundo de antigamente? É uma ótima pergunta. E o que a psicologia tem com isso? Muito bom. Para tentar responder, então, essa provocação e para falar de símbolos, né, que é o nosso tema aqui hoje, vamos fazer, como diria Cortella, a origem da palavra. Vamos pegar, então, a origem da palavra símbolo, né, do grego symbolon. Significa reconhecimento. E tem uma história muito legal. Isso está no livro da Verena Casti sobre o símbolo. Vou contar um pouquinho aqui da história. Bom, lá na Grécia Antiga, quando dois amigos se afastavam fisicamente, eles deveriam quebrar algum objeto e cada um ficaria com uma metade. Quando um dos amigos ou alguém da sua família, né, desse amigo, retornasse à cidade original, onde eles moravam, deveria apresentar a sua metade do objeto. Se fossem compatíveis, seria garantia de hospitalidade àqueles que regressaram. Ou seja, o termo símbolo remete à combinação de duas metades e todo o reconhecimento que isso desperta. É esse caráter de existir enquanto algo composto, ou seja, que necessita de uma combinação para existir, que caracteriza o símbolo. Linda essa história, hein? É isso aí. E o que é o símbolo, então, para a psicologia? O símbolo, na sua definição, ele aponta para algo encoberto, enigmático, para um significado e para um excesso de significado. Tudo que não pode ser esgotado num primeiro momento. Isso segundo a Verena Casti. Por exemplo, uma cruz, mais que um objeto em si, representa... mais do que um objeto que representa algo racional, ela evoca uma série de interpretações, percepções, emoções e tem um caráter de ultrapassar as barreiras do tempo. Por isso, ela pode ser considerada um símbolo. O seu sentido não se esgota em poucas interpretações, ele ultrapassa o óbvio. Segundo Jung, enquanto um símbolo é vivo,
Ele é a expressão de alguma coisa que não poderia ser caracterizada de outra forma, não conseguiria ser definida de outra forma. Jung também diz que o papel dos símbolos religiosos é dar significação à vida do homem. Mas será que a gente precisa de algo para dar significado às nossas vidas? Será que a gente não consegue fazer isso através da nossa racionalidade? Bom, o Jung vai falar que o homem ele busca acreditar que é sempre o dono da sua própria alma. Mas será que ele é mesmo? Será mesmo que ele compreende essa alma? A necessidade de ter o controle desses sentimentos, das emoções, do seu comportamento, de trazer para a consciência elementos que são inconscientes de modo a interpretar eles a seu próprio modo e ter o domínio sobre o que acontece com ele mesmo, faz com que a gente tenha o hábito de encaixar nossas ações em caixinhas. Como se houvesse gavetas que eu diferencio o que eu sinto do que eu vejo, do que eu penso. Como se isso fosse possível, né? Um exemplo disso que Jung traz é de um homem alcoolista que busca ajuda para sair da dependência por meio da religião. Ele se identifica com os discursos trazidos naquele espaço, né, religioso, e começa a diminuir o uso da bebida. Essa situação faz com que todo mundo da comunidade religiosa defende que ele foi curado por Jesus, como se fosse um milagre que tivesse acontecido na vida desse homem. Porém, depois de um tempo, ele começou a voltar a beber, e aí a teoria da cura caiu por terra. Começa então a buscar as respostas da comunidade do porquê que ele voltou a se envolver com a bebida. E eles concluem que, se o homem não pode ser curado pela religião, por Jesus, logo ele tinha alguma questão patológica, que não tinha outros meios de se resolver. Então, como uma solução, eles colocaram ele numa clínica para trabalhar e tratar essa dependência. Jung, então, ele vai dizer que essa necessidade, né, como teve ali na história do alcoolista, de encaixar as coisas humanas em alguma gavetinha, então, se ele pode ser curado por Jesus, é de tal forma. Se ele não pode, então é outra. Então, tentar encaixar esse homem, ou qualquer que seja um de nós, os nossos comportamentos, nossos sentimentos, essa necessidade de engavetar as coisas humanas em diversas questões que ainda nem são respondidas pela ciência, comprovadas concretamente, de alguma forma, vão aparecer mesmo nos nossos antagonismos, né, que a gente criou, como o dia e a noite, o nascimento e a morte, a felicidade e o sofrimento, essa necessidade de diferenciar e levantar opostos, né? Essa visão nossa, ela nos faz esquecer que as coisas podem sim se sobrepor uma à outra, né? Como o dia e a noite, elas nunca vão aparecer juntos, mas também podem estar, dependendo da dualidade que a gente vai analisar, aparecendo ao mesmo tempo, pois elas vão se relacionar, vão se completar de alguma forma. Então, pode haver, sim, uma relação entre as dualidades. Não tem como a gente querer encaixar tudo em caixinhas ou em gavetas. Porque, de alguma forma, as coisas estão se relacionando a todo momento. E é tudo muito complexo. O ser humano é um sujeito complexo para a gente tentar encaixar as coisas tão definidas assim. E aí, voltando de novo para a religião, o Jung diz que, hoje em dia, as pessoas perderam as crenças, né? A fé. E só voltam a buscar ela quando ocorre algum sofrimento que faz a pessoa refletir por que ela está passando por tudo aquilo. Mais uma vez, buscando uma resposta, encaixar o porquê daquele acontecimento, um local para conseguir nomear o sentimento do que está passando, do que está sentindo. E mesmo a situação em si que ela está passando, ele vai dizer então assim, que nós, seres humanos, sentimos que há uma grande diferença em nossas vidas. Se houvesse uma resposta que tivesse um olhar positivo, esperançoso para os nossos problemas e gerasse sentido a várias questões que nos deixam fora do eixo, como a existência da imortalidade, porque muitas religiões que acreditam, né, na mortalidade, quem acredita nisso traz um conforto muito grande para essas pessoas, né? Então eu sei que eu vou passar por várias coisas ruins, mas eu vou viver para sempre. Eu tenho oportunidade de corrigir o erro que eu cometi. Eu tenho oportunidade de mudar o percurso da minha vida, porque eu tenho a eternidade para poder fazer as coisas, né? Então o Jung vai questionar por que a gente não se permite que determinadas crenças, como a religiosa, né, no caso da história do alcoolista ou mesmo em outras situações, ou alguma outra crença que nos traga um conforto e sentido, não pode nos acompanhar. A gente tem essa mania de querer enquadrar em alguma coisa, ou mesmo que a ciência explique tudo.
E aí fica sempre essa questão, né, do como, por que elas não podem estar nos acompanhando de uma forma a nos dar algumas respostas que podem ou não ser comprovadas cientificamente ou ter um sentido totalmente concreto, né? E vocês, o que acham disso? Concordam? Acham esse assunto polêmico? Fica aí a reflexão para vocês e pode trazer para a gente, em formato de comentário, de pergunta no e-mail do podcast, que esse assunto gera muita discussão, dá pano para manga e a gente consegue falar de muita coisa sobre isso ainda. Acho que um comentário sobre isso, Paty, é que tava pensando aqui, né? Isso que você comentou da gente buscar explicação na ciência e tal. Acho que não só na ciência, né? A gente tem uma mania, e isso é muito da nossa época, de buscar muito a resposta fora. Pragmática, né? E a gente não confia mais na resposta que vem da gente, né? Da nossa intuição. Sim. Né? Então, por isso que hoje em dia tá todo mundo tentando fazer mindfulness, né? Meditação. E aí, como que faz isso? Assina um curso para tentar fazer isso. Então, é sempre fora, né? Até para tentar internalizar, a gente busca fora. A gente busca um padrão. Sim. Né? A gente acaba imitando padrões. E algo que tá na gente, né? Que deveria ser natural. Até então era natural. E a gente foi tentando ter um controle sobre isso. E agora tem que buscar um artifício que me dá uma ajuda para conseguir me conectar com o meu próprio corpo, com a natureza, com a minha mente. E aí a gente busca fora, não entende para quê, como e como fazer aquilo, né? E aí a gente diz que não funciona. É mais fácil. Ah, não, isso é bobagem, não funciona. Né? Porque a gente não conseguiu internalizar o que aquilo significa. O Jung fala que a gente não pode só imitar soluções que a gente vê que dão certo, quando ele fala na psicologia da religião, né? Psicologia e religião. A psicologia e a religião oriental. Ele fala, a gente não pode só imitar o jeito do oriental fazer as coisas, porque a gente acha que é melhor. Porque a gente vai parecer um macaquinho de circo imitando o que está acontecendo, sem que aquilo tenha nenhum sentido pra gente. A gente precisa encontrar a nossa maneira de fazer aquilo, né? De se reconectar. Não é comprando alguma coisa de fora. Pode ser até uma ferramenta, mas não é aquilo que vai resolver. Né? A mudança vem de dentro. A intenção e a vontade é que vão fazer diferença. Sim, é verdade. Bom, mas voltando aqui, a gente pode dizer que o homem é um ser vivo que, diferente dos outros, dos animais, dos bichos que a gente conhece de modo geral, ele é um ser pensante. Então, ele precisa de ideias, de reflexões que deem sentido à vida para ele. Para que ele consiga se colocar no mundo, organizar a rotina, traçar novos objetivos. Seria uma consciência de que a vida tem um sentido maior do que o de simplesmente nascer, crescer, ter filhos, trabalhar, cuidar da saúde e morrer. Porque senão a gente poderia fazer isso no modo automático, né? Sem significado. Eu sei que eu vou nascer e eu tenho que seguir todo um ciclo, porque logo eu vou morrer e não tem um sentido nisso tudo, então não tenho por que fazer colocar minha forma, minha história, o meu modo nisso tudo. Então, para que eu vou me relacionar com as pessoas, ter amigos, me casar, educar meus filhos, estudar ou mesmo planejar algo, se eu não vejo perspectivas do porquê eu existo, porquê eu vivencio determinadas coisas e não outras? Então, seríamos todos automatizados, talvez, ou depressivos por não ver sentido nas coisas que vão acontecendo com a gente, nem prazer em nada. Fica aí mais uma questão para vocês pensarem um pouquinho. Paty, isso que você falou é tanto que a gente ouve na nossa clínica, né? Hoje tá todo mundo é muito, né? Mas muitas pessoas estão falando muito, né? Desse sentimento de vazio. Eu escuto muito isso parece que eu tô no piloto automático. Né? Isso a gente sabe, é um prato cheio para todas as neuroses, né? Esse esvaziamento de sentido, pra que eu tô aqui? Muito legal isso. Bom, e aí a gente tem a religião, os sonhos, os mitos, ou mesmo a ideia de Deus, que muitos pensam que foi criada por uma religião específica num determinado tempo, mas sempre existiu, sempre esteve presente em todas as culturas essa ideia de Deus. E tudo isso, a religião, os sonhos, os mitos, trazem elementos que nos ajudam a entender o que acontece com a gente, dá significado a muitas coisas que a gente vivencia, mas sempre tudo por meio de símbolos. Como a cruz da religião cristã, um objeto estranho voando no céu dentro do meu sonho, que do nada eu tô ali no chão e também eu começo a flutuar. São sonhos que a gente fala que bizarro, nada a ver, não faz sentido nenhum, né? Ou mesmo o falo,
o falo que é sempre presente em diversos mitos de várias culturas e tem uma representação muito forte nas culturas, independente de quais sejam. Mas aí fica a pergunta, como a gente pode entender qual é a real função desses símbolos na nossa vida, já que eles trazem sentidos pra gente, mas de uma forma que a gente às vezes não entende muito bem. Muito bom. Para continuar pensando então sobre isso, vamos falar então agora da função dos símbolos, né? No livro Homem e seus Símbolos, Jung vai apresentar que esses símbolos, né, eles são elementos importantes da nossa estrutura mental e funcionam como uma integração entre o consciente e o inconsciente. Uma vez que ele permite a vazão na consciência, né, da energia psíquica inconsciente do arquétipo. O Jung também comenta que na nossa sociedade atual a gente tem a primazia da racionalidade, né? A gente já comentou um pouco sobre isso. E é como se a gente tivesse tirado todo o caráter do mistério, da fé, que a Paty estava comentando, do sagrado, né? Do que é espiritual, até luminoso. E enxergasse isso como errado, ingênuo, coisa boba, de superstição. E qual que é o problema disso, desse esvaziamento, né, dessa áurea de mistério, de crença, de fé, e tudo pragmático, tem que ver para crer, razão, enfim. O que acontece? Né? Se a gente estuda antropologia, a gente vai ver que em várias sociedades primitivas, quando os valores espirituais sofrem o impacto da civilização moderna, aquela sociedade e a sua gente, né, as pessoas ali, perdem, nas palavras de Jung, o sentido da vida. Sua organização social se desintegra e os próprios indivíduos entram em decadência moral. Parece que a gente está totalmente descrevendo o que é a sociedade hoje, né? Ou seja, esse excesso de racionalidade é como se a gente estivesse num solo infértil, seco, árido. Tiramos todo esse caráter luminoso e sagrado das coisas. E aí a gente não tem mais a conexão com a natureza e o seu aspecto sagrado. Estamos apenas vivendo a vida voltados para os interesses externos, né? Como a gente estava comentando, as obrigações e tal. E aí a gente perde a conexão com a natureza e, portanto, com nós mesmos. Nada mais é sagrado. Isso é uma questão muito profunda, né? Quando Jung traz. Nada mais é sagrado. Jung comenta que conforme aumenta o conhecimento científico e o ceticismo também, diminui o nosso grau de humanização no mundo, nas palavras do próprio Jung. O homem sente-se isolado no cosmos, porque, já que não estando envolvido com a natureza, perde sua identificação emocional e consciente com os fenômenos naturais. E estes, por sua vez, perderam aos poucos as implicações simbólicas. Então, é uma desconexão que a gente tem com o mundo, né, com o que é natural, que a gente se sente vazio, que a gente se sente sozinho até, né? Acho que isso a gente escuta muito de novo, né? Não só na clínica, mas em todos os lugares. É muito complexo, não é? Não é só a criancinha que não sabe que o ovo veio da galinha, acho que veio da caixa, né? Que o leite nasce na caixinha. Mas a gente, num nível mais profundo, vai também perdendo essa conexão com a natureza e perdendo também a luminosidade, né? O valor que aquilo tem para a nossa vida. A gente vai banalizando tudo, vai ficando sem nada, né? Então é como, simbolicamente, a gente pensar que o ovo veio da caixinha. A gente se desconecta com tudo que é maior do que a gente. Esses dias eu tava de férias e eu fui pra praia. E eu nasci, vocês sabem, né? Pra quem tá ouvindo e não sabe, eu fui criada numa cidade muito pequena, Macaubal. E a primeira coisa que eu fiz na hora que a gente chegou lá na praia, tava chovendo. Eu fui e coloquei um ovo na janela, assim, né? E falei. E eu nem sou católica, né? Cá entre nós, assim, mas enfim. Eu aprendi isso e eu repito isso, né? Se tá chovendo, você tem que colocar ovo pra Santa Clara. E eu fiz isso muito por quase automático, assim, sabe? Mas é porque é algo que eu aprendi, né? E, claro, né? Algumas pessoas da minha família ficaram me zoando e tal. Não, tem que ser de Macaubal e tal. E deu certo. Queria dizer que deu certo. Nem um dia de chuva? Ah, choveu, mas assim, só à noite. Nossa, que sorte. E aí, tanto que eles não deixaram eu tirar o ovo. Acho, né? É um pouco isso, né? É o contato
que a gente quis falar muito da biografia do Jung, lá nos primeiros episódios. Quem não escutou, escute, inclusive. Porque muito da vida do Jung, dele no campo, em contato com a natureza, explicava, né? Ele entender também como que esse contato com o luminoso, com o que é natural, como que isso ajudou ele a entender e formular a teoria dele, né? E na nossa vida, no dia a dia também, quando a gente tem esse contato, independente se é certo ou não, se foi o ovo da Santa Clara ou não que fez não chover na praia, é o contato com aquilo, né? Com a natureza e prestar atenção, né? Isso é muito bonito, é simples, mas é bonito, é singelo, né? Acho que a primeira palavra é o singelo, e a gente perdeu muito desse contato com a natureza, né? Tem também a questão de que eles falam, né? Colocar o pé na terra quando tá dando choque, alguma coisa assim, né? Coloca o pé na terra. Aí você fala, nossa, realmente, faz tanto tempo que eu não vou. De fato. Num sítio, que eu não vou em alguma coisa, que faz todo sentido. Aí você vai, e é uma coisa até, não só, né, dessa questão do corpo, mas que renova a mente, tá tudo conectado, né? Não é só pôr o pé na terra que vai me reenergizar, ou sei lá o quê. Mas é esse contato mesmo de me deixar mais leve, de renovar as energias mesmo, né? Sim. É muito legal de pensar nesses detalhes. Muito bom. Aí, outro exemplo que pensei aqui sobre essa conexão, né, da gente com a natureza, para nós mulheres, né? Somos 3 mulheres aqui. É a questão da menstruação, né? Hoje em dia, quando eu converso com as minhas amigas ou até com a minha ginecologista, eu percebo, né? Como que as mulheres sabem do período fértil e tal. Não é mais olhando pro corpo, né? Pro humor. É aplicativo. Todo mundo sabe, coloca lá no aplicativo e vê quando vai menstruar, quando tá no período fértil e tal. Isso quando a gente não se entope de remédio pra não menstruar, né? E eu tive uma época que acho que eu nem tomava remédio, o anticoncepcional, eu nem tomava, como que fala? Emendado, né? Sim, quando emenda a cartela, quando emenda a cartela. Eu tomava normal, assim, com as pausas e tal. Mas, por algum motivo, acho que muitos anos tomando anticoncepcional, eu fiquei uns 2 anos sem menstruar. Nossa. E, de verdade, eu acho que eu tava tão embalada no trabalho, na época que eu tava trabalhando pra caramba, assim, acho que eu nem percebi. E aí fui na ginecologista, rotina e tal. E eu comentei, falei, eu acho que eu não tô menstruando. Ela faz tempo, 2 anos. Então, assim, não era uma gravidez, né? Porque 2 anos. E aí eu lembro que ela, também uma pessoa muito pragmática, assim, virou e falou, mas isso é ótimo, você tá sentindo falta? E eu, na época, também uma pessoa muito pragmática, né? Eu tava... Deixa a pele ótima, né? Sem espinhas. Eu peguei e falei, não, tô achando ótimo não menstruar, né? É super prático. E aí, por N outros motivos, né? Estudando muito da psicologia junguiana, yin, yang, acupuntura, medicina chinesa, tudo isso, eu comecei a ter contato com outras questões também, inclusive do feminino, né? E aí eu percebi que, poxa, né? Meu Deus, eu sou um homem. E aí, nessa época, eu lembro que eu falei, não, eu preciso voltar, né? A prestar atenção no meu corpo, respeitar mais o ciclo do meu corpo. E aí, nessa época, eu também vi alguns estudos muito interessantes que falam da correlação entre o ciclo menstrual da mulher e as estações do ano, e o quanto que a gente devia respeitar mais o nosso corpo em relação a isso. Achei muito interessante. Vocês já viram? Já. É muito legal, né? Por exemplo, o período fértil, né, nosso, é como se fosse a primavera, né? Que é quando a gente tá mais disposta, e de fato, né? Até a pele fica melhor, como a Paty falou. A gente fica com mais libido, a gente fica com mais energia. Já no período da menstruação, é como se fosse o inverno. E aí a gente deveria se recolher mais. E de fato, né, gente? É complicado sair de casa, né, menstruada. A gente tem cólica, a gente tem dor de cabeça, tem dor nas pernas. Todos aqueles sintomas que é quase teu corpo com um sinal luminoso falando, fica em casa, pega mais leve, vai mais devagar, se cobra um pouco menos, né, pega menos pesado. E a gente não faz isso, né? Não. Imagina, né, parar só porque tá menstruada. Que bobagem, né? Sim. Não pode. E claro que sem querer, a gente vai sendo impulsionado para aquela ideia de, bom, então é melhor não menstruar, né? Para que eu vou ficar sofrendo? Mas a gente acaba tendo um problemão com isso. Porque a gente acaba se desconectando do nosso funcionamento natural. Aí tem a enxaqueca que não sabe por quê. Nós falando em enxaqueca, eu tomei também anticoncepcional por muitos anos, mas eu fazia as pausas para menstruar.
Mas aí tinha essa questão, né? Da pele, do rosto maravilhoso, cabelo brilhoso e hidratado. E aí eu resolvi parar, porque eu tava fazendo intercâmbio e acabou meu anticoncepcional lá, e eu não tinha o mesmo lá. Falei, vou aproveitar e parar um pouquinho. Eu tive 1 mês de enxaqueca. E aí eu vi o tanto que o remédio ataca o nosso corpo de uma forma assim, né? E quando eu parei, aí eu fui até no médico, tudo porque eu não aguentava mais de dor, ele falou, enxaqueca hormonal. Aí eu falei, meu Deus, olha só como que um negócio é tão pequenininho, anticoncepcional, faz uma mudança no corpo. Aí eu parei de vez, começou a dar espinha, começou a acabar com a pele. Mas eu falei, eu preciso, eu nem sabia que eu tinha tanta espinha, eu nem imaginava, porque eu tomei minha adolescência inteira. Eu não sabia quanto de espinha eu podia ter, como minha pele não era tão bonita daquele jeito. E aí comecei a entender, essa sou eu. E demorei pra entender que tá tudo bem, porque eu queria voltar a tomar anticoncepcional. Foi uma luta pra não voltar. É muito doido, né? E agora eu tô usando o DIU, né? O DIU de Mirena, não sei se todo mundo conhece, mas o DIU de Mirena, ele é um hormônio só no útero, mas ele tende a você não menstruar mais, é uma tendência. Você usa ele e ele não menstrua mais. E aí me gerou todo esse desconforto que a Mara falou, né? Que estranho, gente. Faz parte de mim menstruar todo mês. E eu não menstruo pra onde vai isso, assim, sabe? Eu fico pensando. E dá uma agoniazinha quando a gente pensa, né? Vou um dia perguntar pra ginecologista se isso é normal. Se tá tudo bem, porque essa é a falta de contato com o meu próprio corpo, de novo. A medicina alopática, no geral, vai falar o que a ginecologista Mayara falou, né? E você vê problema em não menstruar? Não tem problema. Na vida prática é até bem melhor. Eu acho super estranho não menstruar. Não consigo. As maneiras mais tradicionais de pensar, por exemplo, a da medicina tradicional chinesa e de outras linhas de pensamento que levam mais em conta o nosso funcionamento natural, vai dizer que é importante sim a gente menstruar, né? É o momento que a gente elimina aquilo que não está sendo utilizado, aquilo que não vai precisar. E junto com isso, tudo que precisa ser descarregado, tudo que é tóxico, vai embora. É uma limpeza, uma renovação, né? Faz todo sentido. De energia, inclusive. Exatamente. E se a gente não faz, a gente vai ficar com aquilo, né? A questão aí então, se a gente não dá importância para os símbolos, para a nossa conexão com a natureza, o que acontece? A gente acha que não acontece nada, né? Não, tá tudo bem. Mas não é verdade. A gente vai deixar essa energia psíquica que poderia estar sendo direcionada de uma maneira muito saudável para o símbolo, ela vai ficar, vamos dizer, solta, à disposição, e ela vai colocar, muitas vezes, alguns elementos inconscientes de uma forma intensificada, né? Como sombras. O que isso quer dizer? Que a energia que normalmente ia ser conduzida do inconsciente para a consciência na forma de um símbolo, fica deslocada no inconsciente e pode acabar atrelada aos conteúdos que também são carregados de energia. Por exemplo, os complexos, alguns temas. Os complexos são isso, né? Temas ligados aos traumas e às situações que a gente viveu que muitas vezes não foram bem elaboradas. Esses conteúdos psíquicos, eles são muito fortes e eles vêm carregados com todo esse peso. Muito do que a gente vê hoje em dia dessa desconexão, a gente vai ver nos movimentos coletivos da humanidade. Não sei se vocês repararam, há um tempo atrás, lá para a década de 80, era muito comum filmes de terror. Aí, depois de alguns anos, né, a gente viu uma queda nos filmes de terror, não tinha mais, cafona, não tem nada a ver. Diminuiu e agora tem uma nova onda de filmes de terror. Verdade. Né? Por que será que algumas pessoas gostam tanto? E tem um público cativo, tem pessoas que se interessam. Eu que não sou, porque eu morro de medo, eu não assisto nenhum. Eu também, tomar susto eu não preciso assistir. Eu sonho com certeza depois. Então, mas o que o filme de terror traz? Ele traz aquelas imagens terríveis, o lado da sombra. Não é o monstro mais. Isso ficou lá na década de 80, um pouco antes, né, do monstro que assusta. O terror, hoje em dia, ele vem com um peso diferente, né? São situações, muitas vezes, de um terror psicológico, alguma coisa que traz o medo à tona, que traz o lado sombrio da humanidade, que traz aquilo que assusta. É uma maneira que a gente está compensando essa falta de conexão com a nossa própria sombra. Então, ela vem no cinema. Ali ainda está só na tela, né? Mas tem outras situações que essa racionalidade aí acaba
fazendo com que a energia psíquica volte de uma outra maneira, muito, muito mais complicada. Como, por exemplo, o que aconteceu na Segunda Guerra, né, Mayara? O exemplo, né, da Segunda Guerra, até o Jung coloca no livro do Homem e seus Símbolos, ele é bem interessante. Quando a gente olha a questão simbólica, né, por trás dela, assim, vários elementos primitivos que estavam na sombra coletiva ali da Alemanha, né, foram projetados de forma destrutiva na figura dos outros, que são a razão do mal. No caso, judeus. E não só na Segunda Guerra, né, praticamente todas as guerras a gente vê isso, né. Nos Estados Unidos, bom, eu tenho 33 anos, enquanto eu tô viva, o inimigo dos Estados Unidos já foi o Vietnã, o Afeganistão, o Iraque, o Irã, Coreia do Norte, a China, Venezuela, Rússia. Sempre tem um inimigo a ser combatido. Rússia. Sempre tem, a União Soviética. Nos filmes a gente vê Estados Unidos e Rússia sempre. Exato. Então sempre tem os outros são o mal, né? O inferno são os outros. Então, lá no caso da Alemanha, né, por N questões, eles estavam com problemas financeiros no país, depois da Primeira Guerra, enfim. Então tem essas razões racionais, digamos assim, né, que a história traz pra gente, mas também tem esse caráter simbólico, né, da humilhação que eles sofreram, enfim, e que estava ali na sombra coletiva. Por isso que o discurso de hoje a gente sabe, um lunático como Hitler, né, enfim, para não falar outra coisa, psicopata, né, a gente sabe que ele era um psicopata. Por isso que o discurso de uma pessoa como ele colou, porque às vezes a gente pensa, né, como que tanta gente, intelectuais, inclusive, concordaram com todos aqueles absurdos. Hoje, né, é fácil pra gente questionar isso. Mas é por isso, né, perde esse aspecto da consciência. Peguem aspectos da sombra, e a sombra tem muita força. A sombra coletiva, então, nem se fala. É um fenômeno interessante, né, de contágio. Então, todos eles foram contagiados por aquela ideia, e a ideia de que o outro é o inimigo a ser combatido, no caso, os judeus. Essa ideia da contaminação da sombra coletiva, que a gente viu esse período da Segunda Guerra como um grande exemplo disso. Como é que pessoas que sozinhas nunca teriam aquele tipo de atitude, junto com outras pessoas com quem elas conviviam, foram levadas por caminhos que depois não tinha como explicar, né? Atitudes completamente impensadas, né? Então foram tomados por aquela sombra coletiva. Muito bom. É interessante também a gente observar que a nossa psique resiste, né, apesar de tudo, e ela continua buscando o equilíbrio. Então, né, a gente está falando aí de um esvaziamento do símbolo e tudo mais, que a gente está muito desconectado disso, mas a nossa psique vai tentar buscar o equilíbrio. Isso é a homeostase, né, da nossa psique. Então, uma forma de compensar essa desconexão com o que é simbólico a gente sabe, né, e a gente já falou disso aqui várias vezes, e vamos falar mais, porque Jung gosta de falar de sonho, e jungianos também. Então, uma forma da gente compensar essa desconexão, né, com o que é simbólico, acontece através dos sonhos, que são permeados pelos símbolos, né? Então, é uma forma de nos conectar à nossa natureza instintiva, né? Os sonhos. Toda noite, por mais que a gente busque racionalidade aí a todo custo, toda noite nosso instinto vem, os arquétipos vêm através dos nossos sonhos. E é engraçado que a gente até comentou isso aqui, né? Mas a gente fala na clínica pra pessoa, você sonha, traz pra gente anotado. Eu não sonho não. Não, mas pode começar a anotar que se você se atentar, você vai começar a sonhar. E parece que é automático, assim, uma chavinha que liga e começa a sonhar, né? Isso é muito legal, porque é essa conexão do nosso... A pessoa começou a prestar atenção, Sim. Né? Eu sempre brinco, o inconsciente ele fala, agora tem pra quem falar. Isso, exato. Agora aguenta. Começa a ter a conexão ali. Uhum. Exato. Muito bom. E aí, né, que a gente tem a importância da interpretação dos símbolos presentes nos sonhos, né, como a gente estava falando, que tanto fazemos no processo terapêutico. Pois, nas palavras de Jung, vou trazer aqui as palavras dele, os símbolos representam tentativas naturais na reconciliação e união dos elementos antagônicos da psique. E essa união dos opostos da psique nada mais do que o nosso desenvolvimento psíquico, a nossa missão, o que o Jung muito propriamente chamou de processo de individuação, ou seja, nos tornarmos de fato quem somos.
muito bom. Vamos falar então agora sobre as nossas dicas. Nós vamos repetir essa dica porque ela é valiosa. A série O Poder do Mito, do Joseph Campbell, e principalmente o primeiro e o segundo episódio, em que ele vai falar sobre a importância dos mitos para os povos antigos e como isso afeta a vida das pessoas, é muito legal e ele conta isso de uma maneira magistral, vale muito a pena ser assistido. Então, nossa dica de hoje são os episódios dessa série O Poder do Mito. Bom, e você, se quiser conversar com a gente, trazer alguma pergunta, algum comentário, alguma crítica, por favor, nos mande um e-mail no podcast junguiando@gmail.com ou mesmo no contato pelo site www.psicologiajung.com.br. Nesse site você vai encontrar várias atividades, como os estudos que a gente faz em grupo e os cursos que são dados. O que isso significa para você? A gente falou tanto, né, nesse episódio de sagrado, sagrado, sagrado. Não veio outra música na minha cabeça que não Amor de Índio, acho que é do Beto Guedes, né? Acho que da década de 90, mais ou menos. Tem uma versão atual que eu gosto muito, que é na voz do Gabriel Sater. Todo mundo que assistiu Pantanal vai saber, é a tema da Juma e do Jove. E é linda essa música, né? Amor de Índio. Então, ouve lá no Spotify ou no YouTube que não vai valer a pena. Indico, inclusive, essa versão do Gabriel Sater, porque tem a participação maravilhosa do maestro João Carlos. Só para dar uma palhinha, assim, né? Não canto, vamos deixar aqui claro, então eu vou só falar, porque eu não canto nada. A primeira frase dessa música, o primeiro verso dessa música já é: tudo que move é sagrado. Então, só por aí já vale a pena ouvir. Muito legal. E esse foi mais um episódio do nosso podcast Junguiando, com a produção executiva Daí Processo, a produção artística da Raquel Fumagalli, daí Processo Artes. Edição e direção de som Kleber Zumiotti. Gravado no espaço da Nova Hora Arquitetura. Até mais! Tchau, tchau! Obrigada, gente. Até a próxima.